Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, esse vídeo tem informações muito importantes sobre o meia atacante do São Paulo. Vou falar tudo aqui nesse vídeo e vocês vão entender porque todos os destinos, todos os caminhos nesse momento vão para Major League Soccer. Gente, antes da gente começar, se inscrevam no canal aí, ative as notificações, deixa o like. Tanto se inscrever quanto deixar o like é de graça. Gente, o São Paulo, neste momento, desiste do Oscar. Não prioriza mais o Oscar por toda uma questão de contexto, toda uma questão de momento do clube, tanto financeiro quanto da situação do jogador também. São Paulo estava tratando o Oscar como plano A para meio atacante. São Paulo, na verdade, gente, a diretoria do São Paulo estava esperando uma manifestação, uma movimentação do Oscar parecida com seus antigos ídolos que outrora, né, que uma vez voltaram para o São Paulo Futebol Clube, como Luiz Fabiano, Lugano, Hernanes, Kaká, o Lucas Moura agora e diversos outros em uma situação que poderiam até ter mercado lá fora ou proposta melhor de algum clube brasileiro. Então o São Paulo estava esperando uma movimentação nesse sentido do Oscar, em que o Oscar facilitaria, digamos assim, sua vinda pro São Paulo. Mas, e aí não dá para descartar que o Oscar talvez não queira entrar em um grande embate, em um grande leilão com outros clubes. Por exemplo, Flamengo e Inter, né? Nós vemos três grandes possíveis interessados no Oscar hoje, que é São Paulo, Flamengo e Inter. O Oscar, acredito, né, que a maioria dos jogadores que não voltam pro Brasil, não voltam jogar pro Brasil por amor a algum clube, priorizam o Flamengo, né? Por exemplo, você pega o Marcelo voltando, o Thiago Silva volta pro Fluminense, você pega o Lucas, volta pro São Paulo. Você pega jogadores assim e eles voltam direto para os clubes. Os que ainda estão tratando a situação, a coisa como profissional, priorizam o Flamengo, acredito eu, por uma questão de salário, valores. Dá pra gente levar isso em conta ou em consideração. Então, o Oscar, para não entrar nesse leilão e não desagradar A, B ou C, neste momento, pelo posicionamento e pelas notícias que nós temos, não irá voltar para o Brasil. Gente, parênteses aqui. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O Oscar pode chegar e vir para o São Paulo em 2025. Tudo pode acontecer. A gente sabe que o futebol, ele ninguém, não dá para cravar, não dá para chegar e falar vai ser isso, isso, isso. É difícil. O Oscar, nesse momento, pode continuar, pode ficar em qualquer outro clube lá de fora, pode ir para a Major League, pode fechar com o São Paulo, pode fechar com o Flamengo, com o Inter, pode acontecer qualquer coisa, nós não sabemos. O que nós entendemos, o que dá para saber, o que dá para explicar para vocês é que neste momento, muito provavelmente o Oscar vá para Major League Soccer assim que se encerrar o vínculo do contrato com o seu clube atual. Então, muito provavelmente o Oscar não volte para o Brasil. Ele vá para a Major League Soccer. E aí, por que o São Paulo, neste momento, decide deixar um pouco de lado a situação com o Oscar? Porque a diretoria, os dirigentes do São Paulo, vê a situação como distante. O São Paulo Futebol Clube se coloca à disposição de um possível contrato do Oscar. Queria negociar o Oscar, avançar nas conversas, queria sim avançar nas conversas, nas tratativas com o Oscar, mas daquele jeitão do São Paulo. Não posso te pagar muito, vamos armar um plano financeiro e tal. O São Paulo já falou sim pro Oscar, falou se o Oscar quiser voltar, tá ok, nós já vamos sim dar andamento do contrato, vamos fechar negócio. Mas daquele jeitão do São Paulo. São Paulo se posiciona como sim, mas não está disposto. Não é que não está disposto, nem pode pagar tanto. E o São Paulo vendo que a situação entre São Paulo e o Oscar para 2025, por exemplo, porque amanhã ou depois pode ser que o Oscar volte, mas a situação para 2025, por exemplo, fica cada vez mais distante e muito provavelmente o seu destino seja a Major League Soccer. E aí o São Paulo não está disposto a gastar muito, isso é o que a diretoria fala, né? Não está disposto a gastar muito
entrar em leilão. Então, neste momento, o São Paulo decide não sonhar, não pensar mais tanto em Oscar, porque precisa trazer agora, irá trazer agora um meia atacante, o 10, né? O famigerado 10, que o clube tanto precisa. E aí surge um nome que aí é bem bacana, é bem legal, que é o do Luciano Acosta, que também está na Major League Soccer e tem muita coisa bacana em volta disso acontecendo e dá para falar agora que o São Paulo pode ser muito provavelmente que esteja sendo criativo no mercado. É o que nós esperamos. Luciano Acosta é um jogador argentino, joga no Cincinnati lá dos Estados Unidos e já deu a entender, já meio que se pronunciou lá que não vai ficar, não irá renovar. Nós temos, só para embasar aqui para vocês, só para vocês entenderem melhor tudo que está acontecendo. Perdão, gente. Só para vocês entenderem melhor, nós temos jogadores especificamente argentinos, não que seja o caso do Acosta, tá? Mas só para vocês entenderem, nós temos vários jogadores especificamente argentinos desvalorizados no mercado. Então, pode ser que o São Paulo daqui para frente, não só com o meio atacante, mas como lateral esquerdo também, o São Paulo, não só meio atacante, lateral esquerdo, mas as contratações, as sondagens, o que o São Paulo quer contratar, se o caso Wendel der errado na lateral esquerda, o São Paulo pode ir bastante para cima de jogadores argentinos por conta de um padrão, uma desvalorização de mercado que está acontecendo. E aí nós precisamos procurar por jogadores baratos, né, relativamente baratos, aí que tem que entrar a criatividade dos scouts, dos dirigentes, do Rui Costa, para trazer os jogadores assim. Então vamos lá. Luciano Acosta, do Cincinnati, São Paulo tem interesse. E aí seria uma contratação do próprio São Paulo. O que é bacana, o que é legal, porque é o olhar da diretoria. Não seria uma indicação de jogador, como já aconteceu no São Paulo, ou da comissão técnica, porque a comissão técnica é bacana você trazer um jogador que a comissão técnica gosta, que a comissão técnica confia ou indica. Só que nós já vimos várias vezes o São Paulo trazer jogadores, e em vários outros clubes também, o Sampaoli, por exemplo, né? Você traz um jogador que o cara pede, o cara vai embora dali 1 mês, 2 meses, e você contratou um jogador que às vezes nem teve tanta identificação, nem foi bacana trazer, o técnico que pediu já foi embora, o outro técnico nem gosta tanto, ou não é que nem gosta, nem conhece. Então isso pode ser um problema também. E aí eu tenho que dar o braço a torcer pro Zubeldia, porque o Zubeldia, ele, pelo que a gente consegue perceber, ele não fica pedindo jogador. Pelo que a gente consegue perceber, ele não fica pedindo. Então isso eu acho que é um ponto positivo, um ponto ok do São Paulo, porque o São Paulo sempre teve uma história, né, um histórico da diretoria, da gestão ali, montar o elenco e o treinador chegar e contrata 1, 2, 3, mas o elenco do São Paulo sempre foi montado pelas diretorias, né? E nós também sabemos muito bem o porquê disso. Mas assim, falando do Luciano Acosta, que entra completamente no radar do São Paulo, e pra mim que muito bem bacana, é um camisa 10, é um meia atacante, joga tanto na meia ali, né? É um meia ofensivo. Digamos que um Arrascaeta centralizado. Agora eu não tô comparando o jogador, tá? Mas mais ou menos o Arrascaeta, que é um meia, mas avança bastante, né? Avança muito, ataca demais. 30 anos o Luciano Acosta joga na Major League Soccer e números simplesmente fantásticos, fantásticos. Algo em torno de 37 jogos com 14 gols, 18 assistências, um volume de jogo impressionante e números impressionantes também. E aí, o Rui Costa está batendo no peito, né? No sentido de eu conheço esse mercado, eu conheço esse mercado estrangeiro, principalmente da Major League Soccer, conheço o jogador e aqui caso o São Paulo contrate amanhã ou depois, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando. Isso é muito bacana. Nós temos um cara assim. Nós sabemos que o Rui conhece futebol. O Rui está à frente ele está bem à frente do futebol do São Paulo, do dia a dia do São Paulo e à frente da maioria das contratações, se não todas as contratações ultimamente do São Paulo Futebol Clube.
Então recebeu uma indicação, não é uma indicação, né? Mas o Rui se posicionar em relação a esse jogador e falar isso pra nós é exatamente o que nós queremos, né? É um cara que a diretoria decide contratar, caso decida mesmo avançar nas seletivas e mandar a proposta oficial. A diretoria decide contratar. O Rui desempenhando o que talvez seja o mais ideal, aquilo que nós mais queremos que aconteça nesse momento periclitante, nesse momento incômodo que estamos vivendo com o nosso São Paulo, nosso querido e amado São Paulo Futebol Clube, que é as pessoas fazerem a sua parte, né? O Rui Costa trazendo esse jogador, caso ele venha, o Rui Costa trazendo esse cara, mostra um tino comercial, né? Mostra que ele tá desempenhando o seu papel no que talvez seja o mais ideal possível, porque ele é um negociador, ele é um cara que precisa conhecer os jogadores e principalmente, além dele exercer a função dele que é contratar jogador, indicar jogadores e fazer lobby e trazer os jogadores, ele está sendo muito criativo no mercado, trazendo um jogador aparentemente muito bom e relativamente sem gastar uma verdadeira fortuna, que é o que a diretoria está passando, que é o que nós hoje estamos passando. Então é esse o motivo, né? É esse o motivo do São Paulo, neste momento, dar uma distanciada no Oscar, porque pode ser que o Oscar não vá para a Major League Soccer, pode ser que o Oscar ainda chegue e fala, peraí, antes de eu fechar com a Major League, antes de eu olhar pro Flamengo, qualquer clube do mundo, ele fala, e aí São Paulo, o que nós vamos conversar? Só que o São Paulo, vendo todo o histórico, vendo que o Oscar pode ser que não facilite, o São Paulo já precisa ir embora, precisa andar para frente. A gente não pode depender das escolhas dos atletas, dos jogadores. Então, pelo que nós estamos vendo do Oscar, é uma coisa difícil. É um negócio cada vez mais caro, cada vez que assusta, né? Você vai falar, mas quanto vai ganhar? Vai ser um problema gigantesco para conversar, para chegar num acordo das duas partes, vai ser problemático. Ele sabe que a situação o Oscar sabe que a situação financeira do São Paulo não tá tão boa. Então o São Paulo teria que rebolar demais para trazer o Oscar, ou possivelmente entrar em leilão, ou entrar em discussão pública e ter matérias e matérias, o que acabam dificultando uma negociação de um jogador tão grande desse, em uma volta de jogador tão grande desse. Gente, de novo, tudo pode mudar, o Oscar ainda pode chegar no São Paulo, mas neste momento o São Paulo se distancia do Oscar e prioriza jogadores, por exemplo, igual o Luciano Acosta, em que o Rui Costa fala que é um baita de um jogador interessantíssimo, e aparentemente é mesmo. E aí muda bastante, né? Porque o São Paulo não... É interessante, né? Olha o que o Corinthians fez com o Garro. O Garro não tinha grande destaque ainda, né? Por mais que era um garoto muito promissor, o Garro tá deslanchando no Corinthians. Então por que o Luciano Acosta, por exemplo, não pode ser um próximo Garro no São Paulo? Tudo bem, tem diferença de idade, tem uma série de coisas diferentes. Mas o São Paulo precisa fazer isso agora. Trazer jogadores que não são tão caros, não são tão famosos, mas que tenha a bola no pé. Que tenha uma probabilidade, uma chance, uma grande chance de ir bem no clube, de ir bem no São Paulo, de jogar o máximo número de jogos para ganhar sequência, ganhar entrosamento, ganhar cada vez mais rodagem no time ou com a comissão técnica que lá está. Então é por isso que nesse momento São Paulo se distancia do Oscar e se aproxima de jogadores, por exemplo, igual do Luciano Acosta, que para mim, caso viesse, seria um baita acerto. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo para vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixar o like. Obrigado e até a próxima.